Saudações para todos, amados irmãos das igrejas de Cristo no mundo todo. Vamos começar hoje um curso muito interessante acerca da liderança da congregação, da igreja. A lição de hoje é a lição número 2 da Academia Internacional de Estudos Bíblicos. Esta academia é para preparar obreiros para a seara do Senhor, o trabalho na igreja do Senhor. Qualidades essenciais para os líderes de hoje. Objetivos. É muito importante fazer algumas projeções para a liderança da igreja. Estudar algumas qualidades do caráter que são extremadamente necessárias para os líderes de hoje na igreja do Senhor. Passagens para ler nesta lição. 1 Timóteo 3, 1 até 7, Tito 1, 5 até 9, 1 Pedro 5, 1 até 4, Números 13, 1 até capítulo 14, versículo 10. Josué 14, 6 até 15, e leia também Hebreus 13, 7 e versículo 17. Introdução. Os membros da congregação adotarão os traços de personalidade de seus líderes. Olhe para essa frase tão importante. Portanto, este estudo é vital. Simplesmente estar ou ter um escritório não faz um líder, assim como gerar filhos não faz um pai. Uma congregação pode ter presbíteros, mas não líderes. Uma congregação pode ter um pregador, mas não pregação. O ponto. Há coisas indispensáveis que a congregação deve possuir, sem as quais não há liderança. Quais são elas? Primeiro, os verdadeiros líderes de hoje são seguidores. Por exemplo, Mateus, capítulo 4, 19 até 20, e João 1, 21, 15 até 22, 1 Coríntios 11, 1. Somos seguidores pelo exemplo que o Senhor deixou para nós. Não somos aqueles que estamos imitando os traços, a conduta, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos seguindo o exemplo do Mestre. E por exortação. 1 Pedro 2, 21 até 22, somos ensinados a ser seguidores. Uma liderança bem-sucedida depende de um seguimento bem-sucedido também. Primeiro, acima de tudo é Cristo. Lucas 9, 23. Bons professores são os melhores alunos. Olhe para essa frase. Bons professores são os melhores alunos. E os melhores líderes são os melhores seguidores. Neste caso, os seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta: além do Senhor, quem é seu melhor modelo, líder e exemplo? Eu acho que é o Senhor. Número 2, segundo, os líderes de hoje devem liderar. Juízes 5:2 lê-se no Cântico de Débora, que os líderes lideram Israel, que o povo se voluntariou. Bendito seja o Senhor. Os líderes sabem para onde estão indo e podem persuadir ao outro saírem com eles. Os líderes estão sempre na vanguarda, sempre avançando. Números 27, 15 a 18. Como pastores com suas ovelhas, eles estão liderando, não pressionando ou intimidando as ovelhas. Quando os anciãos estão letárgicos e não querem sair, a congregação fica inquieta e, às vezes, isso pode levar a uma situação explosiva, uma divisão no rebanho do Senhor na igreja. Os líderes não pedem a outros que façam o que eles não farão.
Olhe para essa frase também. Você não pede para outra pessoa fazer aquilo que você não fará. Isso lembra de Davi, 2 Samuel 23, 13 até 17. Os grandes líderes não apenas embaralham papéis, ouvem apresentações e tomam decisões. O que esperam dos outros? Eles mesmos exemplificam. Isso também se aplica a diáconos e pregadores. Os líderes de hoje devem ser exemplares. Líderes não podem liderar para onde não vão. Assim como não podem retornar de onde não estiveram. Eles influenciam alguns pelo que dizem, mais pelo que fazem, mas principalmente pelo que são. Anciãos, mestres e pregadores devem viver de modo que sua fé possa ser seguida. Segundo Tessalonicenses 3, 7 e 9, Hebreus 13, 7, 1 Pedro 5, 3, veja também Judas 17. Nota, os líderes bíblicos viveram pelo exemplo. O exemplo do Senhor Jesus, João 13, 12 até 17. Especificamente, versículo 15, 1 Pedro 2, 21 até 22, Atos 1, 1, Paulo, Filipenses 4, 9 e 3, 17, 1 Coríntios 11, 1, 4, 16 também, e Timóteo, 1 Timóteo 4, 12. Os anciãos devem ser exemplares em suas atitudes. Eles devem ter nobres atitudes em relação à verdade, à igreja, ao Senhor e aos seus irmãos, visto que são pastores das ovelhas de Deus. Os anciãos devem ser exemplares em suas vidas pessoais. Isso envolve suas vidas domésticas, no lar, 1 Timóteo 3, 4 e 5, vida ocupacional, Atos 20, 33 e 34, 2 Tessalonicenses 3, 6 até 12, vida recreativa, Mateus 5, 16, e a vida espiritual, 1 Timóteo 4, 12, Filipenses 4, 9. Eles cuidam de seu lar, de seu falar, vestimenta, hábitos e escolhas recreativas. Os anciãos devem ser exemplares em suas expectativas. Se eles esperam que os membros sejam generosos em doações, amigáveis com os visitantes das congregações, hospitaleiros uns com outros, amorosos no comportamento, fiéis em atender a todos cultos e fortes evangelistas, então eles devem ser também. Provavelmente, a tarefa mais difícil para um líder é persuadir os outros a segui-lo. Isso só é possível se você inspira seus seguidores com um bom exemplo. Veja, quando as coisas ficam difíceis, eles olham para você e veem como você reage à situação. Se você lidar bem com isso, eles o seguirão. Uma frase do homem Sherman Hassan. Se você lidar bem com isso, eles o seguirão. Os líderes de hoje estão sempre crescendo. Coloque um poste no chão e ele apoderará. Plante uma árvore no chão e ele crescerá. E crescer ou morrer. Crescimento é um requisito bíblico, irmãos. Segundo Pedro 3,18, 1 Pedro 2, 1 até 3, Hebreus 6, 1 até 3, Efésios 4, 15, Lucas 17, 5, 1 Tessalonicenses 4, 9 até 10 e 3, 12. Exemplo, Lucas 2, 52. Para começar, os líderes devem trabalhar no desenvolvimento de todas as qualificações que levarão à sua nomeação. 1 Timóteo 3, 1 até 13, Tito 1, 5 até 11, 1 Pedro 5, 1 até 4, Atos 20, 17 até 38 e 1 Tessalonicenses 5, 12 até 15.
Essas passagens falam acerca das qualificações dos anciãos ou pastores da congregação. Então, os líderes devem fazer um inventário pessoal periódico, segundo Coríntios 13:5. Filipenses 3:12 até 14, isso determinará retrocesso, estagnação ou progresso. Interessante isso. Fazer isso com você mesmo, olhar para você mesmo. Os líderes de hoje são estudantes sérios das Escrituras. A descrição do trabalho de um ancião exige tal coisa. Hebreus 13:7, Tito 1:9 e 1 Pedro 5:2. As qualificações de um ancião exigem isso. 1 Timóteo 3:2. Algumas perguntas importantes. Os líderes de hoje podem distinguir entre a lei e a conveniência, entre ajudas e adições? Eles podem refutar a prática de observar a ceia do Senhor às quintas-feiras? Eles podem mostrar apoio bíblico para a observância da ceia do Senhor na noite de domingo? De fato, os líderes devem ser estudantes sérios e estudantes sérios da Bíblia, a palavra do Senhor. Como os líderes aumentam seus conhecimentos? Eles assistem às aulas, palestras e seminários, têm bibliotecas em casa e ouvem aulas em áudio e vídeos. Eles são leitores regulares da Bíblia. Eles costumam sentar-se aos pés de Jesus com a Bíblia aberta. Lucas 10, 41 até 42. Livros e periódicos confiáveis e convidam irmãos bem informados para discutir questões críticas e atuais. Há muito em jogo. Juízes 2, 6 até 14 é um estudo instigante para nossa administração e aprendizado. Veja Romanos 15, 4 e 1 Coríntios 10, 11. Os líderes de hoje são visionários e orientados para objetivos. Um verdadeiro líder vê o que deveria ser feito, o que pode ser feito, como fazer isso. O sucesso não é uma reflexão tardia, mas sim o resultado de uma reflexão prévia. A Bíblia ensina a orientação para objetivos visionários. O Senhor tinha um objetivo, Lucas 19:10, Mateus 28, 18 até 20, e Paulo também, segundo Coríntios 10, 14 até 16. Veja, Filipenses 3, 7 até 14. Quais são os propósitos da definição de metas visionárias? Primeiro, metas são necessárias para realizações. Não mire nada e você certamente conseguirá. O garoto que colocou o B na porta do seu dormitório no primeiro dia do primeiro ano de faculdade e o mantém lá por 4 anos, tornou-se o orador da turma. Segundo, as metas são necessárias para nos impedir de viver no passado. Filipenses 3, 7 até 14, veja Josué 1, 1 e 2. Terceiro, metas são necessárias para fornecer um senso de direção. Líderes de verdade sabem para onde, quando e com quem estão indo. Quarto, as metas são necessárias para ter um padrão para medir o progresso da congregação. E isso é muito importante para a vida da igreja local. Quais são as características de metas boas e visionárias? Primeiro, elas devem ser desafiadoras e exigentes. Lembre-se que estamos do lado de Deus. Romanos 8:31. Se Deus fosse tirado da maioria das igrejas, elas continuariam fazendo o que estão fazendo?
Segundo, devem ser de curto e longo prazo. Ao explicar o sucesso fenomenal da Disney por ocasião da celebração do 20º aniversário da Disney World em Orlando, o seu diretor-presidente apresentou uma fórmula de 3 frases. Planejamos para 5 anos. Planejamos para 10 anos. Sonhamos para sempre. Olhe para isso. Sonhamos para sempre. Assim tem que ser na igreja do Senhor. Fazemos planos para 2, 3, 5 anos. Planejamos coisas na igreja para 10 anos, mas sonhamos para sempre da mão do Senhor. Terceiro, devem ser realistas. Caso contrário, geram futilidade, frustração e desânimo. Realismo e fé não são anônimos. Além disso, devem ser estabelecidos com a contribuição dos diáconos e da congregação. Consequentemente, a aceitação, em vez da apatia, produz resultados. Finalmente, devem estar sujeitos a métodos e cronogramas pelos quais serão realizados. Quarto, Jesus estabeleceu metas como nós. Metas são alcançadas pelo desenvolvimento de hábitos de vida. Temos o hábito de orar, temos o hábito de ler e estudar a Bíblia regularmente, temos o hábito de pensar nas necessidades de nossos irmãos e irmãs em Cristo, não preocupação profunda, mas inquietação. Os líderes de hoje são otimistas. Líderes negativos são pessimistas, líderes otimistas assumem riscos, eles sabem que é aí que estão as recompensas. Um esquilo ou um macaco com medo de pular passará a vida inteira em uma árvore. Alguns exemplos bíblicos de otimismo. Jesus, Mateus 28, 18 até 20, mas Colossenses também, 1, 23, o apóstolo Paulo, Filipenses 4, 13, e Josué e Caleb, Números 13, 1 até 16, e também o capítulo, versículos 26 até 33, capítulo 14 também, versículos 6 até 10, e Josué 14, 6 até 15. Veja bem, Josué e Caleb viram oportunidades, os 10 viram obstáculos. Acidentalmente, obstáculos são aquelas coisas que vemos quando desviamos o olhar do objetivo. Aqui, os obstáculos eram um obstáculo à fé em Deus. Deus não nos deu um espírito de medo ou timidez, segundo Timóteo 1:7. Seu medo ou a timidez não vem de Deus, então vem de dentro de nós, próprias mentes e corações, ou do diabo. O homem de um talento de Mateus 25, 25, era medroso e, consequentemente, pessimista, e disse ao seu senhor: fiquei com medo. Foi e escondi o seu talento na terra. O mestre não ficou simplesmente decepcionado com seu servo. Acusou de ser mau, preguiçoso e inútil. E o condenou às trevas exteriores. Versículo 26 até 30. Aí é um bom exemplo para você, para mim também, na igreja do Senhor. Os líderes de hoje estão entusiásticos. Os líderes precisam ter um pouco de fogo nos ossos. Considera o profeta Jeremias 27 até 9. A tibieza e a indiferença não são apenas pecaminosas, mas também destruidoras. Apocalipse 2, 1 até 7 e 3, 14 até 22, amados irmãos. O selo é uma necessidade bíblica. Tito 2, 14 e Gálatas 4, 18 e João 2, 17. Os anciãos precisam estar entusiasmados com seu cargo, trabalho. O melhor trabalho do mundo, cuidar das ovelhas do Senhor. Uma atitude de alguém tem que fazer, eu tenho, eu preciso, é a minha obrigação. Quem me dera que não fosse eu. Em relação ao trabalho, destrói a motivação e a moral.
A seriedade do trabalho, a oportunidade de fazer tanto bem e a recompensa inerente a ser um idoso deve gerar entusiasmo. Precisamos do fogo nos ossos quanto estamos servindo ao nosso Senhor. Os presbíteros precisam estar entusiasmados com a igreja local. Apocalipse 1, 20. Devem amar a igreja local, suas obras, sua missão, seus membros, sua doce comunhão e a sua influência. Devem ter orgulho da igreja e devem liderar de tal forma que a igreja se orgulhe delas. Os presbíteros precisam estar entusiasmados com o futuro. Eles se sentem muito encorajados e entusiasmados com as perspectivas da congregação para o futuro, seu crescimento em conhecimento, seu crescimento numérico, sua expansão do trabalho missionário, seu aumento de contribuições, sua espiritualidade cada vez mais profunda e seu desenvolvimento de amor e unidade. E esse entusiasmo inspira outros, segundo Coríntios 9, 2. Os líderes de hoje abominam a mediocridade e estão comprometidos. Excelência é a palavra descritiva de Deus. Isaías 12, 5, 28, 29, segundo Pedro 1, 17. Portanto, seus servos devem estar comprometidos com a excelência. 1 Pedro 2, 12. Abel, o primeiro mártir, foi. Hebreus 11, 4. A Bíblia enfatiza repetidamente a excelência. Eclesiastes 9, 10, Isaías 1, 17, Jeremias 48, 10, Romanos 1, 14 até 16, Colossenses 3, 23, Marcos 14, 8, Gálatas 6, 9 e 10, Colossenses 3, 23. Portanto, um líder indiferente é mediocre, é inconsistente com as instruções bíblicas. Deus não tolera a mediocridade. Malaquias 1, 6 até 14. Deus recompensará a excelência, amados irmãos. Ele o fez no caso de Ezequias, segundo Crônicas 31, 21. Aos salvos ele dirá, muito bem, não simplesmente feito, mas muito bem, muito bem. Mateus 25, 21 e 23. Os líderes de hoje são flexíveis. Um dos meus colegas de trabalho em missões sempre dizia às nossas equipes em campos estrangeiros, nossa palavra-chave é flexibilidade. Quase tudo pode acontecer no campo missionário. Doenças, roubos, falsos mestres, etc., amados irmãos. Os líderes devem saber quando se posicionar. Líderes se posicionam como um muro de pedra. Efésios 6, 10 até 11 e 13 até 14. 1 Coríntios 16, 13. Veja também 2 Samuel 23, 11 até 12. Jamais devem comprometer a verdade. Gálatas 1, 6 até 9 e Apocalipse 22, 18 até 19. Apocalipse. No entanto, há áreas de julgamento, conveniência, em que a mudança é permitida, tais mudanças sendo autorizadas pela conveniência e presságio, aconselhável e proveitosa. 1 Coríntios 9, 22. Segundo, eles devem ser uma resposta, devem ter uma resposta defensa melhor do que. Nós sempre fizemos assim. Terceiro, portanto, por outro lado, mudar apenas por mudar é superficial. Em quarto lugar, aqui estão algumas diretrizes para a realização de alterações. Estude a mudança proposta, determinando os prós e os contras e a sua validade. Educar
e comunicar-se com os membros. Não introduza muitas mudanças de uma só vez. Estar aberto a construir mudanças nas atividades. Realizar escolhas bíblicas de feiras de um dia ou escolhas bíblicas de feiras nas quartas-feiras à noite no verão. Mude a ordem dos índices de adoração. Alterar o horário do culto noturno para as 13 horas cada quinto domingo. Realizar seminários de ensino ou treinamento de um dia trimestralmente. Tenha sessões de 2 horas nas quartas-feiras à noite, 1 hora para a instrução e 1 para o trabalho. Realize cultos ou cânticos cooperativos trimestrais em todo o condado, cidade. Adote uma política padrão sobre os horários de culto para as semanas de feiras. Isso elimina conflitos para as famílias. Alguns veem isso como um comprometimento do nosso compromisso com o Senhor, mas é uma questão de conveniência, assim como todas são opções para os horários das reuniões. Os líderes de hoje devem estar alertas, vigilantes. Inicialmente, observamos que tal é uma qualificação para líderes, Atos 20:31. Eles estão vigilantes, atentos, cuidadosos, até consigo mesmos, Atos 20:28. Além disso, líderes estão sentinelas nos muros da ação espiritual. Ezequiel 3:16-19 e também 33:7-9, Hebreus 12:18-24, observe especialmente o versículo 22. Eles se mantêm a par da situação. Estão cientes das ameaças iminentes e daquelas que se avizinham. Mas uma palavra de cautela, um problema não deve ser visto só cada pedra. Tal atitude produz extremistas. Devemos ter cuidado para não gritar lobo, lobo, com tanta frequência a ponto de não sermos ouvidos quando ameaças reais surgem. Os líderes de hoje devem ser corajosos e estar dispostos a enfrentar o desagradável. Josué, no seu livro, Josué 1:6-9, Caleb, no livro de Josué também, 14:12. Os apoiadores de Davi contra a casa de Saul, 1 Crônicas 12:1-40. Os 37 valentes de Davi que derrotaram os filisteus, moabitas e outros, segundo Samuel 23:8-39. Micaías, que profetizou contra o impio Acabe, 1 Reis 22:1-40. João, ao desafiar os judeus a darem frutos dignos de arrependimento, Mateus 3:7-13. Jesus, ao expulsar os cambistas do templo, João 2:13-17, e o apóstolo João, ao confrontar Diótrefes, etc. Foram todos líderes bem-sucedidos e corajosos. A amonestação de Deus aos líderes de hoje é: vigilai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. 1 Coríntios 16:13. Será necessária coragem para se envolver na desagradável tarefa da disciplina. 1 Coríntios 5:1-13, 2 Tessalonicenses 3:6-15. Será necessária coragem para se envolver nas tarefas desagradáveis de confrontar e corrigir falsos mestres. Tito 1:9-11, Atos 15:1-29. Tais mestres podem estar no público, no púlpito também, na sala de aula ou trabalho secretamente, Judas 4, visto que muitos falsos mestres não se manifestam abertamente. Outros são abertamente os ousados e enganadores, como os da época de Jeremias, Jeremias 14:14 e 23:16. E o sinédrio perante Pilatos, Marcos 14:1-15. Será necessária coragem
para se empenhar na desagradável tarefa de restaurar os errantes. Gálatas 6:1 e Tiago 5:19-20. Ovelhas errantes podem, às vezes, ser descorteses, grosseiras, ameaçadoras, beligerantes e indiferentes. Será necessária coragem para enfrentar as pressões desagradáveis de segmentos descontentes da congregação que insistem fortemente no que é inconveniente ou antibíblico. Tito 1:9. Ameaças da saída, pedidos de missão, esforços incansáveis para colocar alguns de seus homens na liderança e assédio constante podem estar por vir. Os líderes de hoje devem ser habilitários em lidar com as críticas. Um líder será criticado, então precisamos aprender a lidar com isso. Devemos estar abertos à crítica, porque ela tem o potencial de nos ajudar a melhorar. Nem sempre estamos certos no que fazemos e dizemos, ou na forma como lidamos com as situações. Somos humanos e imperfeitos. As Escrituras nos mostram as falhas, as fraquezas, os pecados, bem como o lado bom das pessoas. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22, mas também cometeu alguns pecados graves. O profeta Natan estava certo em confrontá-lo e apontar seus pecados, segundo Samuel, capítulo 12. Davi aceitou a crítica e se arrependeu, o Salmo 51. Um bom exemplo para você e para mim. Uma boa regra para os anciãos: considere cada crítica. É algo a ser considerado seriamente? É insignificante ou problemático? Questões insignificantes devem ser ignoradas. Os anciãos devem decidir o que não tem importância ou o que é sério. Sempre haverá críticas aos anciãos, aos presbíteros. Críticas significativas devem ser avaliadas e tratadas com honestidade, pessoalmente e, se necessário, abertamente também. Agora, se um presbítero for acusado de pecado, ou acusação não deve ser considerada verdadeira, exceto por 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo 5:19. Quando uma acusação de pecado é trazida à atenção do presbítero por alguém, os outros presbíteros devem perguntar: quantos nomes você pode nos dar que fizeram a acusação? Qual é o ponto? Qualquer pequena crítica aos presbíteros, aos pregadores, ao edifício, a uma apresentação, a uma proposta de trabalho não precisa ser levada ao presbitério, mas elas devem ser seriamente consideradas. Com certeza, os presbíteros nem sempre estão certos em suas decisões. E eles às vezes pecam. 1 Timóteo 5:20 fala sobre isso. No entanto, este texto não trata de crítica geral, mas do pecado em si. Há uma diferença. No caso do pecado, pondere e chegue ao fundo da questão. Se um presbítero peca e não se arrepende, ele deve ser repreendido diante de todos, com a esperança de arrependimento. E as pessoas que trazem um caso real de pecado perante os anciãos devem ser elogiadas. Se trazer uma questão falsa, devem ser tratadas com preocupação e correção amorosa, mas firme. Enquanto ao crítico crônico, algumas pessoas reclamam o tempo todo. Parece que nada que os presbíteros ou qualquer outra pessoa faça as fará felizes. Mas elas são ovelhas do Senhor. E ovelhas precisam ser pastoreadas. Atos 20:28. Em Lucas 22:24, lemos sobre os discípulos do Senhor tendo uma disputa entre si sobre qual deles era considerado o maior.
A palavra grega para disputa é filonekia e significa gosto de contenda, contencioso, disputativo. Dicionário expositivo completo de palavras do Antigo e do Novo Testamento. 11. Primeiro, esforce-se para ajudar o crítico crônico a entender como Jesus fez nos versículos seguintes, que o reino é melhor serviço por aqueles que se humilham e buscam o bem de todos os indivíduos na igreja e não seus desejos pessoais. Segundo, aponte suas boas qualidades e como ser melhores seguidores de Jesus. Terceiro, lembre-os de que a igreja nunca será perfeita na terra e pergunte: suas constantes reclamações estão ajudando ou prejudicando a igreja? Há algo em que possamos ajudá-lo em sua vida? Em quarto lugar, incentive-os a se envolver com o trabalho da igreja. Em quinto lugar, se isso não traz nenhuma mudança, eles devem ser incentivados a mudar-se para uma congregação onde possam ser felizes e trabalhar com o Senhor. Em sexto lugar, em última análise, algumas formas de disciplina podem até se tornar necessária para esses irmãos. No entanto, toda crítica deve ser considerada à luz da sua fonte. E então, os verdadeiros líderes prosseguem com a obra de Deus. Há também as vítimas inocentes de críticas de outra pessoa. Elas devem ser encorajadas pelos anciãos e ou pelo pregador, lembrando-as de que o Senhor Jesus frequentemente foi criticado e até mesmo condenado à morte. Uma excelente passagem para ajudar aos inocentes, Mateus 5, 10 até 12. Os líderes de hoje devem ser humildes. Somente para tais líderes Deus olhará favoravelmente. Isaías 66, 1 e 2, veja também Provérbios 6, 16 até 18 e 8, 13. Orgulho tem sido a ruína de muitos líderes. Provérbios 6, 18 até 19. E também um exemplo de 2 Crônicas 26, 16, Daniel 5, 20. Orgulho impede o homem de ouvir, avaliar e ajustar. Orgulho impede o homem de admitir o erro. Orgulho impedirá o homem de renunciar quando, devido à idade, saúde, limitações ou por não ser mais qualificado, deverá renunciar. Orgulho pode dividir uma congregação, uma igreja. É incrível o quanto bem pode ser realizado quando ninguém se preocupa orgulhosamente com quem recebe o crédito. Afinal, Deus não deve receber a glória? É o nosso Deus, o dono da glória. Efésios 3, 21, Mateus 5, 16, 1 Coríntios 10, 31. Lembre-se, Cristo, o maior de todos os líderes, foi humilde. Filipenses 2, 5 até 11, Mateus 11, 28 até 30, João 13, 1 até 17. Líderes voluntariamente seguem a toalha. Seguem a toalha. Líderes verdadeiros do Senhor. Os líderes de hoje devem ser confiáveis. Os líderes jamais violarão a confidencialidade da igreja, da liderança. Há certas coisas que nunca saem da sala dos presbíteros. Provérbios 11, 13. Assim como acontece com o médico, há certas coisas que um presbítero nem mesmo relata à sua esposa. Isso é para proteção dela. Além disso, os presbíteros nunca revelam como um dos outros presbíteros se sentiu ou voltou sobre um determinado assunto. Eles nunca expõem um ou mais presbíteros para proteção pessoal. Os líderes jamais violarão a confidencialidade de um confidente. Provérbios 17, 9. Ao buscar ajuda, os membros abrirão suas almas aos mais velhos. É inacreditável, é impensável que tais assuntos sejam discutidos fora da sessão
de aconselhamento. Esse é um ponto muito importante na liderança da igreja. Os líderes de hoje devem ser carinhosos. Ninguém gosta de uma pessoa mal-humorada ou arrogante. Atrai as pessoas para si. As pessoas gravitam em torno dos cativantes. Atos 2:47. Jesus era cativante. Lucas 2:52. Os líderes devem cultivar características positivas, cativantes, gentileza, pureza, consideração, otimismo, amor, magnetismo, confidelidade, gentileza, bondade, generosidade, paciência, cortesia, honestidade, tolerância e perdão. Gálatas 5:22 e 23. Colossenses 3:12 até 13, eles fazem da felicidade um hábito. Os líderes devem eliminar traços negativos e repulsivos, pessimismo, arrogância, hipocrisia, ciúme, intemperança, inconsistência, maldade, argumentação, desconfiança, divisão e hipercrítica. Colossenses 3:8 e 1 Pedro 2:1. Vamos reacionar juntos para reflexão e estudo pessoal. Em quais 3 áreas os anciãos devem ser exemplares? Quais são os propósitos das metas e quais são algumas características de metas boas e visionárias? Quais são algumas das coisas desagradáveis que os mais velhos terão que enfrentar na igreja do Senhor? Então, amados irmãos, este é o curso da liderança na igreja. Estamos apresentando para você, esperando que seja de muito, muito boa para vocês, que você possa aproveitar as passagens e as coisas faladas aqui para você.